segue o líder. Isso mesmo. O Mengão venceu o time do Sport por 5-1. O Palmeiras perdeu e agora o Flamengo abriu 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. É isso mesmo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando a respeito dessa vitória do Mengão, dessa liderança do time do Flamengo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui também um abraço em especial para a galera de Sergipe, a galera de Minas Gerais, a galera aí do Espírito Santo, que sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, a galera também aí do Maranhão. Então, se você quer receber um salve no próximo vídeo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que a gente vai estar mandando um salve para você no próximo vídeo. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Chamaram mesmo, hein? Chamaram pra liderança. O Flamengo rebaixou o Sport. De virada fez 5-1 com vários desfalques. E agora já pensa no clássico contra o Flu. E viu ainda de quebra o Palmeiras do Edu perder pro Santos. Não acabou não, não acabou não. Um roteiro trágico com resquícios de crueldade, meus amigos. O Leão, que precisava da vitória para adiar o rebaixamento, quis contrariar as estatísticas. Começou bem, buscou espaços e saiu na frente. Aos 14, Léo Pereira pressiona, rouba a bola e serve papo, e chuta 2 vezes até abrir o placar. Mas o jogo ganhou outro rumo aos 35, quando Matheus Alexandre foi expulso. E aos 40, Luiz Araújo girou para cima de Ribeiro e empatou com categoria. No minuto seguinte, Ramon Menezes também recebeu o segundo amarelo. O Sport foi para o intervalo com 2 a menos. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo era só ataque. E a resistência do Leão durou apenas até os 15 minutos. Cebolinha acertou a trave e Juninho aproveitou o rebote para virar. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. Pelo menos para o rubro-negro pernambucano. Aos 17, Bruno Henrique de cobertura fez 3-1. Aos 25, Ayrton Lucas deixou o D. E para fechar a conta, aos 34, Cebolinha acelerou pela esquerda e achou Douglas Telles, que não desperdiçou. Com o resultado, aquele fiozinho de esperança que mal dava para dizer que existia se esvaiu. O Sport foi rebaixado por aquele que segue questionando o maior título do clube, no aniversário deste rival, em um estádio tomado pela torcida adversária. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados, então assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande, e já temos que planejar 2026, porque o Sport precisa se reorganizar. Do outro lado, o Flamengo assume a liderança e abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do Sport, aí era não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol. Vamos começar pelo jogo. O Pablo deu aquele sustinho, 14 do primeiro tempo, 1-0 pro Sport. E aí é o seguinte, olha que curioso, 4 faltas do Sport no primeiro tempo e cada 2 delas geraram um cartão vermelho. 2 amarelos, 1 vermelho, 2 amarelos, 1 vermelho. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos. E aí o Luiz Araújo empatou o jogo e no segundo tempo, mais 4, 5-1. E fácil, o Flamengo superou o Sport. Cicinho, Sport agora dá adeus à primeira divisão e o Flamengo é líder. O Flamengo é líder e, assim, até o momento da expulsão, o Flamengo não estava se encontrando em campo. O Flamengo teve dificuldade para furar o bloqueio do Sport, que foi muito bem armado, mas após a expulsão, e também acredito que seria questão de tempo, que o Sport não conseguiria manter aquele ritmo, aquele nível, até pelo cansaço. Então, quando você joga contra uma equipe forte como o Flamengo, que tem vários tipos de jogada, é difícil você se manter 100% durante os 90 minutos. Mas assim, o placar se tornou elástico por conta das 2 expulsões. Achei até que a segunda expulsão
não foi justa, mas a justiça é o Flamengo, que é a melhor equipe dessa competição, está em primeiro lugar. E infelizmente o Sport, com essa massa de torcedor, uma equipe tradicional, não fez um campeonato brasileiro assim convincente, por isso merecidamente foi rebaixado, Renato. O Sport deixou a desejar o tempo inteiro, né? Não é agora que ele se complicou na competição, pelo contrário, já começou muito mal. Rona, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, cumpriu seu jogo atrasado, venceu, retomou a liderança, porque o Palmeiras não superou o Santos, o clássico paulista. E a pergunta que eu faço, até o final para você, o Flamengo vai segurar esse primeiro lugar na Série A? Porque o mais difícil aconteceu, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, né? Eu acho que também o que está jogando o Flamengo é para chegar na final, chegando e levando o título, porque nós falamos na sexta-feira aqui que o Sport iria enfrentar um time que era a sensação do campeonato, e, independente do que aconteceu, das expulsões ou não, a verdade é 5-1 saiu até barato. Ah, Ronaldo, mas teve a expulsão, aí teve o gol do Pablo, mas o Sport mostrou durante o campeonato que não conseguia sustentar um jogo inteiro, 90 minutos. E a verdade é que até o seu presidente abandonou o barco no meio do caminho, aí no meio da semana. Então, na sexta-feira, a gente cantou a bola aqui. Eu falei que ia ser 5-0, 4-0. O Cicinho acho que acertou o placar, falou que era 5-1. Então, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora, quem facilitou a vida do Flamengo foi o Palmeiras. Tomar 2 tacas e aí agora para... E aí, pessoal, rapidinho aqui. O que esperar do Flamengo agora para essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Para segurar e para reverter, tem que chorar. Só chorando para tentar reverter. O Sport só ganha do Corinthians, pô, nem para ganhar do Flamengo. Então, o Sport ganha do Corinthians, que tá uma drava, manhaca. E aí pega o Flamengo, 5 saiu barato. Não tem nada a ver com a expulsão, nada. E o que me espantou nesse jogo foi o Sport sair na frente. É que já tinha feito a mesma coisa contra o Galo. Fez 2-0, tomou 4-2 na outra rodada. E agora também conseguiu abrir o placar e não sustenta. Por isso é que vai para a Série B e vai ter que se reformular muito o time do Sport. Já o Flamengo estava bem desfalcado também. A gente viu o garoto Douglas fazendo gol, Juninho ressurgiu com gol, não é? E Edu, então a gente viu um time que também fez o que deveria e contou com o tropeço do Palmeiras. Mas a gente falou aqui no programa de sexta-feira que o Flamengo iria ganhar do Sport, né? Porque a gente viu, né, o poderio que o Flamengo tem com os jogadores, né, o elenco que o Flamengo tem, e mostrou isso aí no jogo. E o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele tem nas mãos, né, as peças que ele tem, ele sabe o momento de colocar, né, o Everton Cebolinha voltando a jogar novamente na equipe do Flamengo. Então a gente vê que o Flamengo hoje, não é só o de hoje, a gente vê que tem um comando, que é o Felipe Luiz. Agora, o Sport, Renato, era questão de tempo realmente, um time muito frágil, né, fisicamente também, taticamente, a gente vê que, por mais que conseguiu fazer o gol na frente do Flamengo, mas, como você sim falou, era questão de tempo, até pela postura e pelos jogadores que o Flamengo tem de qualidade. E o Felipe Luiz, além de falar sobre a vitória diante do Sport, ele também se manifestou sobre o julgamento e a absolvição do Bruno Henrique, e o jogador também falou sobre o assunto. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso ao que está acontecendo e temos acesso a resultados de julgamento também.
Edu agora está definido, pelo menos na justiça desportiva, na justiça comum ainda não, mas ele voltou a jogar e continuava jogando, na verdade, tinha esse efeito suspensivo, fez um golaço, ajudou a construir uma vitória e é um jogador que o Filipe Luiz em campo não abre mão. Não abre mão pela qualidade que ele tem, Renata. Independente do profissional, a gente não está falando do Bruno Henrique, a gente está falando do caso. Então o caso realmente que a gente viu as provas ali é porque o STJD de repente achou que não deveria ser punido. Mas agora também tem a justiça comum. Vamos ver se ele vai ser punido ou não. Vamos aguardar. Agora, o que a gente viu realmente, auditores, torcedores, né, votando. Então, para mim, se coloca um pontinho de interrogação. Será que foi realmente justo? Mas a gente é só a justiça de Deus que a gente tem que ver. Eu acho que o mais importante de tudo, independentemente disso aí, boa sorte para o Bruno Henrique. Torço para que ele possa fazer o melhor, né, para o Flamengo, para o seu clube. Agora, o que a gente tem que ter é lisura, a gente tem que ter clareza. Só que nesse julgamento, para mim, não teve muita clareza. Só para arrematar, Cicinho, qual foi a sua opinião? Porque ele, em campo, mostrou a qualidade de sempre. O que o torcedor espera do Bruno Henrique. Ele é esse cara que é uma referência, né? A experiência, é um cara que chama a responsabilidade. Então é isso que a gente cobra, né? A gente cobra a postura, o exemplo dentro de campo e também que transmita isso fora de campo. Então não adianta também, Bruno, chegar aí na coletiva de imprensa e atacar, falar que foi injustamente atacado por jornalista, nada disso. Tudo foi feito de acordo com as provas, de acordo com aquilo que foi apresentado. Beleza, foi absolvido, tranquilo, segue a vida e continue sendo exemplo dentro de campo e também retribuindo isso fora de campo, porque você é um formador de opinião e isso demonstra cada dia mais com o trabalho, então é isso que a gente espera do Bruno Henrique. E o Filipe Luiz, além de comemorar o resultado positivo no julgamento do BH... Quem também falou aí a respeito dessa vitória do Flamengo foi o pessoal da ESPN aí, né? O Sport Center, a galera do Puxeta. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Top 3, presta atenção, Viola. Top 3 pessoas que curtiram o final de semana aqui no Brasil. Dua Lipa em Indaiatuba. Shawn Mendes na casa da Ivete Sangalo e Rodrigo Jufo depois de mais uma vitória do Flamengo e liderança do Campeonato Brasileiro, hein, Jufo? Você vê em que prateleira que você tá, hein, Jufo? Eu fui mais no pique da Dua Lipa, né? Ela trabalhou antes, fez o show dela no Morumbis, depois ela foi pra Indaiatuba numa festa aí maneiríssima que rolou em São Paulo e curtiu o rolê dela. Eu dei o meu show lá no Recife também, depois de trabalhar duro nesse Sport Flamengo 5-1, dei aquele rolezinho pelo Recife, ver qual era boa de lá e uma cidade bem maneira de visitar. Recomendo pra você, Bruno Vicari, daqui a pouco eu mando os rolês da noite pra você, mas primeiro vou falar desse 5-1 do Flamengo, hein? O jogo começou nervoso, o Flamengo saiu atrás, não tava conseguindo encaixar a marcação, muitos desfalques, tava sofrendo ali com a marcação alta do Sport, até que o Matheus Alexandre foi expulso e aí as coisas ficaram mais fáceis, o Luiz Araújo empatou o jogo e aí depois o Ramon Menezes fez o favor também de ser expulso ainda no primeiro tempo e depois virou ataque contra a defesa, o Flamengo com 2 a mais fez essa goleada que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, 3 pontos à frente do Palmeiras e um jogo muito importante, Filipe Luiz destacou isso, para a confiança dos reservas. Juninho X, né, entrou, fez o gol dele, não marcava desde aquele jogo contra o Deportivo Táchira, o Everton Cebolinha também que retornou de uma lesão, voltou muito bem, deu assistência, entrou muito bem na partida, 2 jogadores que não atuam muito sob o comando do Filipe Luiz e que agora ganham confiança para essa reta final de Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, até uns minutos na final da Libertadores. Muito importante esses 2 reforços. E agora o Flamengo corre contra o tempo para ter o Léo Ortiz, que está no departamento médico para formar dupla de zaga ao lado do Léo Pereira no clássico Fla-Flu. Léo Ortiz que não atuou contra o Sport, João Vitor substituiu ele, não foi muito bem no jogo, perdeu a bola no gol do Sport. Então o Flamengo corre contra o tempo para ter o zagueiro no clássico e também os jogadores da data FIFA, o colombiano Carrascal, o trio uruguaio, todos nos Estados Unidos voltam e o Flamengo tenta ter eles aí para o Fla-Flu. Já Danilo e Alexandro que estão na Europa vai ser um pouco mais difícil porque o desgaste é maior, Bruno. Essa briga no título brasileiro. O Flamengo goleou o Sport por 5-1 na Arena Pernambuco, né? De virada, inclusive, Sport com
conseguiu uma proeza de tomar 4 cartões amarelos, sendo 2 duplicados, né? E assim, um em cima do primeiro outro. tempo, né? No primeiro tempo, jogar com 2 a menos desde o primeiro tempo. E o Flamengo não tomou conhecimento, virou, conseguiu fazer o 5-1, ao passo que o Palmeiras perdeu na Vila Belmiro com o gol do Roleiser, 1-0 Santos, já aos 46, 7 já do segundo tempo, na reta final. E a gente vai ouvir os 2 professores dos postulantes ao título. Abel Ferreira e Felipe Luiz falaram ao término de seus jogos e vamos ouvi-los agora. Jogo a jogo, mas hoje, como disse ao teu colega, tem muito a ver com não ter opções no banco para essa posição. Não tínhamos o Emiliano, não temos o Lucas, não tínhamos o Andreas e tivemos que espremer o Aníbal e o Veiga até ao fim nessa posição e pronto, foi isso que aconteceu. Como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. Fizemos a nossa parte, agora a pressão é deles, né? E no final temos que pensar somente no que controlamos. Então eu prefiro pensar isso, como você falou, prefiro não secar, prefiro fazer a nossa parte e agora desconectar, porque sem nenhuma dúvida a parte mental no que passou e no que vem pela frente vai ser pesado. Fala os 2 professores, e aí aquilo, né? Semana passada, no sábado de manhã, sábado à tarde, sábados 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o Palmeiras tinha 70% de chance de ser campeão. Exato. No sábado, 11 horas da noite, o Palmeiras já tinha 20%, porque ele perdeu, o Flamengo virou, e agora o Flamengo tem o mesmo número de vitórias do Palmeiras, 3 pontos a mais. Próxima rodada, o Palmeiras pega o Vitória em casa, e o Flamengo joga no Maracanã contra o Fluminense. Se o Palmeiras vencer e o Flamengo perder, o Palmeiras volta a ser líder, porque empata em pontos, mas volta a ter uma vitória a mais, ficaria 22-21. Então, assim, tudo em aberto ainda na disputa ou não? Ou o Flamengo, de fato, coloca já a primeira mão na taça, Felipe Silva? Mas tá aberto, a galera que é muito emocionada nas redes sociais, assim, eu sinto, sabe? Pô, perdeu um jogo, acabou, o Palmeiras tá fora da disputa do título. O Flamengo ganhou, meteu o 5-1 no Sport, que já tá rebaixado. Não, o Flamengo é o campeão. Calma, pô. O Palmeiras... Não, assim, tá aberto, a gente tem uma discussão aqui. Mas tem um encaminhamento, eu acho. Mas aí o Palmeiras mete uma ataca no Vitória, que provavelmente vai acontecer. Então, a minha questão é essa rodada. Essa rodada, pra mim, é definitiva. Se o Flamengo ganhar o Fla-Flu, pra mim, ele é campeão. Concordo, tá? é isso. Se o Flamengo ganhar o Fla-Flu, pra mim, não tem nenhuma chance do Palmeiras passar o Flamengo. Você diz isso porque é o compromisso mais complicado nos seus olhos? É o jogo mais complicado e é na rodada que o Palmeiras tem o jogo teoricamente mais acessível, que é o Vitória em casa. Seria praticamente a inversão do que aconteceu na rodada passada. O Palmeiras pegando um adversário muito difícil, fora de casa, e o Flamengo pegando um adversário mais acessível. Agora vai ser o o Palmeiras pegar um cara mais acessível e o Flamengo mais difícil. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que agora o Flamengo vai pegar um time muito difícil, muito casca-dura na final da Libertadores? Ou é o outro time que vai pegar um Flamengo muito mais difícil? Qual a sua opinião? Qual dos dois times vai pegar o pior time na final da Libertadores? O Flamengo vai pegar um Palmeiras muito forte ou o Palmeiras vai pegar um Flamengo avassalador? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Palmeiras, depois disso, ele tem 3 jogos, depois de jogar com o Vitória, né? Depois desse jogo do Fla-Flu, Palmeiras e Vitória. Palmeiras pega Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará fora. Não são jogos fáceis. Não. O único jogo em casa é com o Fluminense, que também não é fácil. Ou seja, a rodada que o Palmeiras tem o jogo mais acessível é a próxima, é contra o Vitória em casa. Sei que o Vitória tá desesperado contra o rebaixamento, não é fácil, mas é, teoricamente, o jogo mais acessível. E é o jogo mais difícil, na minha visão, do Flamengo. É um clássico contra um bom time, que é o Fluminense, que tá descansado, que tá trabalhando, que tá treinando, que tá preparado para essa partida. Se o Flamengo ganhar esse jogo, para mim acaba a disputa, já crava isso, então. É a minha visão. Vocês dois aqui, no Puxeta, segunda-feira, 10 da manhã, vocês cravam. Assim, se empatar, tem conversa, mas se ele ganhar... Se o Flamengo ganha o clássico, cara, o Palmeiras pode ganhar do Vitória, beleza. O Flamengo tem um outro jogo que é difícil aí, que é contra o Galo, porque é um clássico. Mas aí ele pode empatar. Sim. Se ele ganha do Fluminense, o Fluminense é crucial. Ele o Palmeiras, pode empatar. Pra mim, a tabela do Palmeiras é mais fácil. O jogo contra o Galo é Apesar de ser 3 pós-Sul-Americana. jogos fora, são 3 times que não vão ter mais pretensão nenhuma, praticamente. Flamengo? Mas do eu não acho. Grêmio, Ceará... Mas o Galo não joga mais agora. E o próprio Galo. E o próprio Galo, que já pode ter sido campeão da Sul-América. É que eu não consigo imaginar o Palmeiras indo visitar o Grêmio, por mais que ele não tenha pretensão, e faça um jogo tranquilo. Porque assim, o jogo com o Grêmio é na véspera da Liberta. Ou não? Então, aí pode ser os próximos 2 jogos. Uma situação que vocês não estão levando em consideração aqui, a última rodada do Flamengo é o Mirassol fora de casa. O Mirassol não perdeu pra ninguém ainda lá no Maião. E eu acho que essa vai ser a motivação do Mirassol
na sua primeira Série A na história, nos 100 anos do clube, Ganhar de terminar a Palmeiras e campanha Flamengo. invicto em casa, tendo vencido o Palmeiras e Flamengo. Mas ao mesmo tempo o Mirassol vai ter chegado já classificado para Libertadores, entendeu? Então, Num clima mais então, festivo. Não, mas aí mesmo uma assim, motivação eu ali acho que existe. essa é a motivação. Exato. Eu acho que É a uma motivação do campanha Mirassol vai ser é a essa. única. Não, a única. Ou até terminar o invicto. Guanais, quando ganhou do Palmeiras, na entrevista coletiva após-jogo, ele falou... Ele disse que ele é amigo do Felipe Luiz, que eles conversam, que eles trocam mensagens, enfim, que ele admira e respeita. Ele disse, eu já avisei o Felipe Luiz, não dependa do jogo contra o Mirassol para ser campeão, né? Ele brincou, deu risada. Sim. Desculpa, não foi na entrevista coletiva, foi na entrevista que ele deu pro Charla, podcast. Uhum. Então vai ser uma motivação, sim. O meu ponto, e eu vou insistir nesse ponto, se ele ganha do Fluminense no Clássico, ele tem a vantagem de empatar uma partida, mesmo que o Palmeiras ganhe todas. Então ele pode empatar com o Mirassol, entendeu? E é um jogo difícil, ele pode empatar. E esse empate faz toda a Mas ele diferença. não poderia empatar com o Galo e com o Mirassol. Não. Só que o Palmeiras também pegou o Galo. A gente tá Não, mas é esquecendo diferente para torcedor do Galo, o Galo pegar o Flamengo e o Palmeiras. Sim, o Galo isso é uma rivalidade maior. O Flamengo é o maior rival do Galo fora do Cruzeiro. E o fora Palmeiras aqui e Galo tem boa Você acha que relação. eles vão querer né? entregar o título pro Galo? Os caras vão querer na vida, mesmo ambiente ganhando a é Sul-Americana ou não, é outro diferente. ambiente. O que vai decidir também muito vai ser a final da Libertadores. Quem perder vai chegar mordido pra esses jogos restantes, entendeu? Então, mas já pode ser tarde demais também. Não sei. Pô, são 3 jogos, pode. Depende. A gente tá falando aqui cenários Pra hipotéticos. qualquer um dos dois lados pode ser tarde demais. Sim. Mas muito mais pro Palmeiras. Porque ele Muito tá mais pro 3 Palmeiras. pontos. Se o Palmeiras vacila e o Flamengo não vacila, pode chegar na final da Libertadores, sei lá, com 5 pontos de vantagem. Se o Palmeiras empata o jogo e o Flamengo ganha, por exemplo. Então, o Palmeiras agora tem margem de erro 0 e ele tem que torcer pro Flamengo. Palmeiras e Flamengo... É que assim, o Diego levantou antes aqui um negócio. Vocês lembram de um time que briga pelo título, perde 2 partidas seguidas na reta final? Eu não lembro. A minha memória não me ajuda tanto. Mas é muito raro Palmeiras e Flamengo perderem partidas, ainda mais partidas em sequência. E 2 seguidas. Como o Numa Palmeiras reta final, fez assim, isso? eu não me lembro. O Palmeiras Tá fez falando essa mental, os façanha dois têm que melhor ela... mental, assim, falando. Então, como o Palmeiras conseguiu a façanha de fazer esse acontecimento raro, eu não acredito que isso vai acontecer com o Flamengo. Duvido que o Flamengo perca 2 partidas seguidas, tá? Então, pro Palmeiras, a margem de erro é 0. E tem que torcer para um erro do Flamengo, que pra mim é o jogo do Clássico na próxima rodada. Mas sabe o que me deixa um decisivo pouco também. com medo assim, no sentido da cabeça do torcedor do Palmeiras? O Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas, cara. Na reta final de temporada que mais tem que ter atenção, sabe? Nesses jogos importantes, tratando Libertadores e Brasileirão. Concordo. Tudo bem que no final de semana tava todo desfalcado, mas a postura no primeiro tempo foi de um time que não tava conexo dentro de campo. E no momento mais importante que você precisa, Então, os o caras Palmeiras foi muito mal estavam no primeiro bem. A questão E depois não é... melhorou no segundo tempo. O Palmeiras foi mal demais no primeiro tempo. Não, e o depois Mirassol melhorou, no primeiro tempo. Então, Também. assim, a Horrível postura que o Palmeiras entrou contra o Mirassol e o Santos, os 2 primeiros tempos, são inadmissíveis para um time que briga pelo título. Exato. Numa São reta final de inadmissíveis campeonato, disputando numa ponto a reta ponto, final de pra mim é campeonato, inadmissível. inadmissíveis num time do tamanho do Palmeiras, a força do Palmeiras, e com o histórico recente do Palmeiras. O time não conseguiu entregar o que precisava. O Flamengo aproveitou. Tomar gol de lateral, ficar na desatenção contra o Santos num clássico para tomar gol nos acréscimos. Os desfalques da data FIFA, o Palmeiras topou jogar agora. O Palmeiras poderia ter dado a sugestão de jogar e esticar o campeonato em dezembro. Ou depois não do Queria Mundial de destacar isso Clubes. aí, ó. A Se o ideia Palmeiras tá era... passando por isso agora, é culpa do Palmeiras, cara. isso. Porque Palmeiras o Palmeiras aceitou. joga no dia 4 de julho com o Chelsea, perde. E assim, era o jogo com o Santos ali. Foi o Palmeiras que pediu pra mudar. Poderia ter jogado com o Santos lá Poderia ter atrás. jogado ali, o Santos ainda tava ali, era um Santos que ninguém sabia o que ia acontecer. Quis dar folga para os jogadores Quis dar folga, ali. ficou 12 dias de folga. Se o Palmeiras chegou nessa situação, é culpa do Palmeiras, cara. Não adianta reclamar. Aceitou a mudança de Palmeiras, calendário, o Palmeiras propôs. pediu a mudança, aceitou. O Santos não queria mudar. Você lembrar, o Santos queria jogar na data. Sim. Palmeiras pede, aceita e agora chega na tem reta final e tem 3 uma segunda. desfalques. Pois bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Flamengo que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, o Flamengo agora é o líder do Campeonato Brasileiro após, né, combinações de resultado, a qual o Flamengo venceu e convenceu para cima do Sport Recife por 5-1. E o Palmeiras perdeu por Santos. O Santos fez o papel dele, né? O Santos fez o papel dele. Perdeu o Flamengo e ganhou do Palmeiras. E o Flamengo agora abre 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Lembrando que o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, dentro do Maracanã, para enfrentar o time do Fluminense. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí, né, do desempenho do time do Flamengo? O que é que vocês acharam aí, né, desse desempenho do Flamengo? A qual foi muito criticado no primeiro tempo, tá? A grande parte da mídia criticou demais o primeiro tempo do time do Flamengo, né? Saiu perdendo após as expulsões, o Flamengo conseguiu ali, né, o gol de empate.
e, consequentemente, aplicar essa goleada por 5-1 no segundo tempo, né? No segundo tempo fez 4 gols. Mas, se vocês forem ver mesmo as estatísticas, foi um vario de bola do time do Flamengo, mas principalmente no segundo tempo. O Flamengo que agora está a 3 pontos de vantagem do segundo colocado. Agora o Flamengo só depende dele mesmo para ser campeão brasileiro de 2025, né? Lembrando que o Flamengo está agora com as mesmas 33 partidas, né, dos outros times, apenas só o Bragantino e Atlético Mineiro que está com a partida adiantada, acredito que por conta da final da Copa Sul-Americana. Mas os demais estão com os mesmos 34 rodadas. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Mengão? O que é que vocês têm a falar? Comenta aqui embaixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!